Então nós estamos continuando, né, um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós já vimos, né, que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa do dom do Espírito Santo. Não é a mesma coisa do selo do Espírito Santo. Não é a mesma coisa da dádiva ou da presença interior do Espírito Santo. Então a presença interior do Espírito Santo é para todos os cristãos até a volta de Jesus, e a pessoa recebe a presença interior no ato de obediência ao batismo na água. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que foi profetizado pelo João Batista e prometido por Jesus, esse é um evento, né, uma medida especial que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Então nós já vimos na aula passada como que foi o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos, né, como representantes dos judeus no dia de Pentecostes, né? Então nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo ele aconteceu de repente, né? Ou seja, Deus escolheu as pessoas, né? Deus escolheu a ocasião, Deus escolheu o lugar, né? Porque o batismo com o Espírito Santo não é uma obra de um ser humano, mas de Deus e de Jesus. Amém? João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, de fato, foi Jesus, né, a destra de Deus Pai, que escolheu o momento, a hora, a pessoa e o lugar para cumprir a sua promessa do batismo com o Espírito Santo. Então nós vimos que o batismo com o Espírito Santo tem duas características, né? Essa é uma delas, que aconteceu de repente, né? O fato de Deus ter escolhido a hora, o momento, o lugar e as pessoas, e o fato de que foi acompanhado pelo dom de línguas, né? Então nós já vimos no texto que o dom de línguas era a capacidade de falar outro idioma aqui da terra sem nunca ter estudado, né? O idioma ali no caso era dos judeus nascidos em outras nações que não tinham lá muita familiaridade com o aramaico falado na Palestina. Então eles estavam mais familiarizados com a língua dos partos, dos medos, dos elamitas, da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, daqueles lugares distantes da região do Mediterrâneo. E então é isso. Então Atos 2 estabelece, né, define o que é o dom de línguas na Bíblia. Então toda vez que você lê sobre este dom nas Escrituras, é o mesmo dom, nunca vai mudar. Sempre vai ser idiomas humanos falados por pessoas, né, cristãs que receberam aquele dom especial sem nunca ter estudado aquela língua antes, né? E qual foi o propósito, né, desse dom de línguas dado no dia de Pentecostes, né? Ele serviu como um sinal, um milagre, né, sobre as pessoas que agora estavam pregando a ressurreição de Jesus. Então era um sinal de que realmente os apóstolos tinham agora o quê? Autoridade. Os apóstolos realmente tinham a presença interior do Espírito Santo. A manifestação do Espírito foi visível através daquele sinal, daquele milagre, né? E serviu também na prática para ajudar a evangelizar os judeus estrangeiros, né? Impactando-os através desse sinal, eles também ouviram o Evangelho na sua própria língua materna. Bem, e então pensamos qual foi o propósito do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Bem, sabemos que no capítulo 1 de Atos, né, começa falando que Jesus passou 40 dias antes de subir para o céu, falando com os seus discípulos a respeito do reino de Deus. Então já falamos que para entender, né, o assunto do batismo com o Espírito Santo,
a pessoa tem que ligar este assunto à vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus e o batismo com o Espírito Santo são acontecimentos simultâneos, paralelos, né? Acontecem no mesmo momento. Na verdade, é uma mesma coisa. Amém? Quando é que o reino de Deus, né, se estabeleceu na terra? Né? Foi no dia de Pentecostes. Foi no acontecimento do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, aqui em Atos 2, serviu para quê? Para anunciar a chegada do reino de Deus sobre os judeus. Amém? Ou para os judeus. Né? Então, Deus compartilhou, né, a vinda do reino, o cumprimento das expectativas dos profetas com todos os judeus, inclusive aqueles que moravam fora da Palestina. E por isso ele escolheu o dia de Pentecostes. Né? Bem, então, e um outro propósito, além desse, né, apresentar para os judeus a vinda do reino, anunciar a chegada do reino para os judeus, o batismo com o Espírito Santo, que ocorreu em Atos 2, serviu também para cumprir a profecia de Joel. Então, Atos 2, 17 a 21, é a passagem que nós vamos ler e explicar hoje, né, de certa forma. Né, aproveitando o tempo que já está, né, vamos gastar um pouco de tempo com isso. Bem, então, cumprir a profecia de Joel. E aí está um detalhe importante. Né? Aqui começando no versículo 16, o Pedro disse: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, você tem 12 apóstolos falando o Evangelho e as grandezas de Deus nas línguas de povos distantes, com todo o poder e autoridade. E os judeus, os habitantes de Jerusalém, perguntam: o que quer dizer isto? Então Pedro responde a pergunta dizendo: o que ocorre agora, o que vocês estão vendo e ouvindo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Pedro está dizendo que o batismo com o Espírito Santo, né, aconteceu no dia de Pentecostes sobre os 12 para cumprir a profecia de Joel. Então nós vemos que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, né, que Deus estava cumprindo no dia de Pentecostes. Agora é interessante que ele começa a profecia de Joel dizendo, citando essas palavras, assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Mas se você olhasse agora a profecia de Joel na sua Bíblia, na sua versão da Bíblia, você não ia encontrar a palavra nos últimos dias, né? Então, o profeta que disse nos últimos dias foi Isaías, e ele estava falando sobre a vinda do reino de Deus, né? Então é como se Pedro começasse a falar da profecia de Joel, mas emprestasse o início da profecia de Isaías capítulo 2, para dizer que tudo é a mesma coisa, que tudo faz parte do mesmo cumprimento. Então nós temos aqui, nos últimos dias, né, essa expressão nos últimos dias, acontecerá nos últimos dias. Bem, a expressão nos últimos dias, então, aqui quer dizer o quê? Que Deus cumpriu a sua profecia e agora se iniciou os últimos dias, né? Se iniciou o reino de Deus. Não há mais promessas para serem cumpridas aos judeus, né? Então o início, né, do Pentecostes após a ressurreição de Jesus marca o princípio dos últimos dias. Jesus pode voltar a qualquer momento, concorda? Então nós vivemos quais dias? Os últimos dias, né? Então desde o estabelecimento do reino,
se aguarda então o juízo final, a vinda de Cristo, então nós vivemos nos últimos dias. Então nós vivemos dentro do cumprimento da profecia de Joel. E aí diz assim, acompanhe comigo. E acontecerá nos últimos dias, né? Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o que Deus prometeu na profecia de Joel? Que o Espírito Santo, que o Espírito dele agiria no ser humano. Amém? O Espírito dele agiria no ser humano. Então, a profecia de Joel diz respeito a uma época, a um período dentro do plano de Deus, onde o Espírito Santo agiria mais pessoalmente e intimamente nas pessoas. Então, o Espírito viria. Amém? Agora, a profecia diz assim, derramarei do meu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Né? Toda a carne aqui quer dizer todas as raças, todos os povos, todas as etnias. Mas no dia de Pentecoste, você viu que somente 12 apóstolos, como representantes dos judeus, receberam o batismo com o Espírito Santo. E agora tem a presença interior, tem dons milagrosos, falam com poder e autoridade sobre as grandezas de Deus. Bem, mas quando os judeus que estão ouvindo os apóstolos forem batizados em nome de Jesus, o que eles vão receber também? Não o batismo com o Espírito Santo, mas vão receber o quê? O dom do Espírito Santo, a presença interior do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecoste, os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo através da medida, né, direta de Deus, do batismo com o Espírito Santo. E os judeus obedientes ao Evangelho vão receber a presença interior através do batismo nas águas. Está vendo então como Deus começou a derramar o seu Espírito sobre toda a carne? E começa pelos judeus. Então, no dia de Pentecoste, os 12 apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo e os judeus obedientes ao Evangelho receberam o dom do Espírito Santo, a presença interior, através do batismo na água. Então, Deus começa a distribuir o quê? O seu Espírito. Mas a profecia dizia sobre toda a carne. Então, não é só sobre os judeus, a raça dos judeus, que Deus vai querer derramar o seu Espírito. Então, para esta profecia de Joel ser concretizada de uma maneira completa, os gentios, os não-judeus, vão ter que receber o Espírito também. Amém? Isso vai acontecer no futuro, né? 10 anos depois, mais ou menos, deste acontecimento no dia de Pentecostes. Aqui é o tema da nossa próxima aula. Mas continuando aqui, o trecho da profecia de Joel diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Né? Então, este trecho, né, que fala isto, né, a vossos filhos, filhas, jovens, velhos, sonharão visões, profetizarão, né? E os meus servos e as minhas servas terão do meu Espírito e profetizarão, é usado às vezes para as pessoas dizerem que hoje em dia, né, todo mundo, qualquer um, pode profetizar, qualquer um pode ter visão, qualquer um pode sonhar e dizer para o outro
uma revelação divina. Mas note bem que Pedro não acredita nisso, porque só 12 apóstolos estão falando né, pelo poder do Espírito Santo, e não tem aqui, não é um cumprimento imediato dessas palavras, né? Mas Pedro está dizendo que o que está acontecendo ali é a profecia de Joel. Então, durante o primeiro século, né, as pessoas que receberem a imposição de mãos dos apóstolos vão ter dons espirituais, de profetizar, né? Enfim. Então nós vamos ter profetas no período da igreja primitiva. Nós vamos ter, por exemplo, né, o profeta Ágabo, que prevê a fome, né, na Palestina. Nós vamos ter Filipe, o evangelista, que vai ter 4 filhas, que profetizar. Lembrando que profetizar não é falar sobre o futuro, tanto quanto pregar a mensagem, né? Pregar a mensagem. Mas aqui então nós vamos ter, né, a profecia de Joel diz que realmente o Espírito vai agir com poder nas pessoas, né? E durante o primeiro século, além dos 12 apóstolos, as pessoas que receberem a imposição de mãos dos apóstolos vão receber vários dons. Amém? Então, digamos que o cumprimento dessa parte da profecia sobre várias pessoas tendo visões, sonhos e profetizando, se cumpre no período do primeiro século. Amém? Quando a palavra de Deus, dada pelo Espírito, estava sendo revelada à humanidade, né? Bem, então fora este período, né, do primeiro século, né, não é mais o Espírito que está agindo nas pessoas, tá? Porque a pessoa recebeu o dom de profecia através da imposição de mãos dos apóstolos. Então é mais ou menos assim: o apóstolo recebia o poder de quem? Diretamente de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo. E os outros discípulos, que seriam usados também na pregação e propagação do Evangelho inspirado, receberiam a autorização ou a autoridade pela imposição de mãos dos apóstolos. Então, quando os apóstolos morreram, e as pessoas que receberam aquela imposição de mãos dos apóstolos também vieram a morrer, então essas profecias, né, esses dons que eram dados também cessaram no primeiro século. Tá? Bem, mas de fato, essa é uma linguagem geral, né, para dizer que o Espírito agiria nas pessoas. Aí nós temos no versículo 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Mas no dia de Pentecoste você viu isso? Não. Mas Pedro está dizendo que o que ocorre é o cumprimento da profecia de Joel. Mas você não vê todos esses fatos que Joel está falando, né? Por quê? Porque o profeta tinha uma linguagem, né, impressiva, que causava uma ideia no povo de grandes coisas que Deus faria. Então, a ideia aqui é prodígios nos céus, sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Tudo que fosse causar espanto, né, Deus iria realizar pelo Espírito naquele período do primeiro século. Tá? Então essa é uma linguagem simbólica para dizer que Deus faria grandes coisas na era do Espírito Santo. Então o que Joel está profetizando? Joel está profetizando uma era que se iniciou no dia de Pentecostes, né? E a profecia de Joel inclui não só o batismo com o Espírito Santo que os 12 apóstolos receberam, mas inclui também a presença interior do Espírito que todos nós recebemos até hoje, e os dons milagrosos que o Espírito Santo distribuiu
no primeiro século pela imposição de mãos dos apóstolos. Isso seria realmente um grande sinal de Deus naquele tempo. Então, sangue, fogo, vapor de fumaça, né? Sinais na terra e prodígios no céu, tudo isso para dizer o quê? Que realmente o poder de Deus iria agir no mundo a partir do derramamento do Espírito. Amém? E aí nós temos essa outra linguagem aqui no versículo 20. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa linguagem diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Imagine, né, o sol escurecendo de uma vez, né? E a única lua que tivesse transformada em sangue. Essa é uma linguagem que dá medo, é uma linguagem de terror até, né? Mas é uma linguagem para indicar o quê? Né? Um cataclisma total da natureza, né? Então quer dizer, é como se o mundo fosse acabar. Mas o que estava acabando? O sistema judaico. E o que estava se iniciando? A era do Espírito. Né? Então, aquele sistema antigo, baseado na lei de Moisés, que os judeus estavam seguindo já por 1000 anos, chegou ao seu final. Né? O sol do judaísmo se escureceu. A lua do judaísmo foi transformada em sangue. Né? Então, essa linguagem de cataclismo da natureza indica a cessação de um sistema e o início de outro. Então, o que é que estava acabando ou acabado? O sistema mosaico, o sistema de Moisés, para dar lugar à era do Espírito. Amém? Porque agora o Espírito é que ia agir através do Evangelho. Amém? Então, o reino de Deus havia sido iniciado e aquele sistema, né, não era mais necessário. Então, o sol se escurecerá e a lua será transformada em sangue. São a linguagem de cataclismo da natureza que indica a cessação de um sistema para se iniciar um novo. E o novo que se inicia é a salvação em nome do Senhor. Né? Então ele diz aqui nessa linguagem: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Né? Essa expressão, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, né, nós podemos entender ela de duas formas. Esse grande e glorioso dia do Senhor, primeiramente você pode pensar no dia do juízo final. Né? Então esse vai ser um dia grande e glorioso dia do Senhor. Né? Agora, né, e todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo antes desse dia. Mas você lembra que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque Jerusalém rejeitou quem? Rejeitou Jesus. Né? E Jesus, depois de ressuscitado, né, mais ou menos no ano 30 a 33, né, Jerusalém ficou de pé 40 anos ainda, porque Deus estava esperando o arrependimento da nação. Como o arrependimento não veio, o que veio? Veio o juízo sobre o povo. Então veio um grande e glorioso dia do Senhor. Mas antes desse dia chegar, antes da cessação completa de todo o resquício do sistema judaico, havia uma esperança. Qual era a esperança? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Né?
quando a profecia foi falada lá no Velho Testamento, escrita, o Senhor era Yahvé, ou Javé. Mas, agora nós sabemos que o Senhor que eles precisavam invocar era o Filho que tinha se tornado carne. Então aqui o sentido de Pedro já é o quê? Jesus. O povo que rejeitou Jesus precisava invocar Jesus para a sua salvação antes que chegasse o grande dia do juízo sobre Jerusalém. Bem, então é isso. Então vamos lendo a profecia aqui de novo, né? Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, então nós já vivemos nos últimos dias, né? Nós vivemos dentro do cumprimento da profecia de Joel. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então chegaria um tempo, uma época, uma era em que o Espírito de Deus agiria mais presentemente no indivíduo. E nós vivemos nesse tempo, graças a Deus. Sobre toda a carne significa não só sobre os judeus, mas sobre os judeus e o restante da humanidade, sobre judeus e gentios, sem diferença de raça ou etnia. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, quando é que isso aconteceu? No período do primeiro século. Amém? Onde os dons milagrosos foram distribuídos pela imposição de mãos dos apóstolos que haviam recebido poder através do batismo com o Espírito Santo. Depois vamos estudar mais sobre isso. Versículo 19 e 20. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então essa é uma linguagem simbólica para dizer que Deus faria grandes sinais, para dizer que Ele realmente infundiria o temor nos incrédulos, para dizer que realmente o sistema judaico estava sendo substituído pelo sistema cristão. O sistema de Moisés chegou ao fim para inaugurar a era da igreja, ou a era do Espírito, ou a era do Evangelho. Amém? Então uma linguagem simbólica indicando a cessação de um sistema para o surgimento de outro. E aí diz aqui, e acontecerá, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que ia ser pregado a partir do dia de Pentecoste? A salvação para todo aquele que invocasse o nome de Jesus. Lembre em Atos 2, versículo 37, os judeus vão dizer: que faremos, irmãos? E Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? De Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no ato do batismo, eles estariam invocando o nome do Senhor, e assim estariam sendo salvos, antes do juízo final chegar, ou antes da destruição de Jerusalém chegasse, Bem, então o que nós temos para dizer, para finalizar? Que a profecia de Joel incluía não só a medida batismal que os 12 receberam, para se tornarem testemunhas intrépidas da ressurreição de Jesus, falarem em línguas, fazerem milagres e profetizarem a partir de agora. Então a profecia de Joel não incluía só o batismo com o Espírito Santo, mas incluía também a transmissão dos dons milagrosos pela imposição de mãos dos apóstolos, e também incluiria a presença interior. Então
tudo o que aconteceria depois daquele primeiro Pentecoste após a ressurreição de Jesus é objeto da profecia de Joel. Então nós vivemos dentro do cumprimento desta profecia. Amém? Amém. E o batismo com o Espírito Santo foi o tiro de largada do reino de Deus. Foi o princípio do cumprimento de toda essa era do Espírito que Joel profetizou tão claramente naquele dia. Amém? Muito bem. Então, mas lembrando que para a profecia de Joel ser completa, os gentios ainda teriam que receber o Espírito. Amém? Isso vai acontecer em Atos 10, né, com a conversão da casa de Cornélio e o evento que vai acontecer lá. Então, o batismo com o Espírito Santo aconteceu uma única vez no dia de Pentecostes. E só vai acontecer algo semelhante 10 anos depois na casa de Cornélio. Para quê? Para completar a profecia de Joel que dizia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e não apenas sobre os judeus. Então, o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes marca o início do reino de Deus sobre os judeus. E na casa de Cornélio, 10 anos mais tarde, vai marcar a extensão desse reino para o mundo gentil. Amém? Amém. Então, quando as portas do reino vão ser abertas para todas as nações a partir da casa de Cornélio. E por isso vai ter um outro evento semelhante ao batismo com o Espírito Santo. Bem, então é isso. Então, né, a profecia é simples, né, não precisamos usar ela indevidamente, mas precisamos entender que Pedro a usou devidamente para dizer, né, que tudo estava começando ali. A era do Espírito e o estabelecimento do reino ou igreja é um acontecimento marcante e singular que estava profetizado e prometido por Deus. E Deus cumpriu a sua promessa. Amém. Amém. Ok.